Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior, e que alegria, estamos juntos, hoje exatamente sábado, não é? Nós estamos no dia 16 de maio de 2020. E meu amado irmão, olha que interessante, e nós estamos, sim, estudando as 6 principais características do milênio. Ontem nós vimos que será um governo único e nele prosperará a justiça, porque o grande Senhor e o grande Rei é absolutamente justo e todos o obedecerão. Todos se prostrarão diante dele e o obedecerão. E a obediência não é aquela obediência absolutamente, terrivelmente retirada do medo, do temor. Não, é uma obediência consciente de quem se submete a um grande governador, a um grande senhor, a um grande rei. E que Deus fantástico nosso, né? Que Deus fantástico o nosso. Agora, a quarta característica que ocorrerá aqui no reino milenar de Cristo é exatamente o conhecimento universal. O Senhor Jesus será conhecido por todos. Oh, que coisa fantástica! Abra por gentileza em Isaías capítulo 11. Isaías 11. Esse é um dos capítulos mais lindos sobre o reino milenar de Cristo, né? Ele fala de absolutamente paz, prosperidade, longevidade, obediência, justiça. Mas o que mais me chama a atenção nesse capítulo é o versículo 9. Olha o que diz Isaías 11, versículo 9. Olha que lindo. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O reino milenar de Cristo é um reino de profundo conhecimento de Cristo, de sua obra, de sua graça, do seu poder, do seu amor. É fantástico e é fácil entender isso. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Porque naturalmente nós somos atraídos pelos grandes personagens da história. Há uma curiosidade normal em todo ser humano por qualquer homem ou mulher que se tornou um grande personagem histórico. Nós estudamos a vida da pessoa, nós fazemos simpósios sobre a vida da pessoa, nós procuramos identificar os fatos. Se você parar e pensar, até revista de fofoca vive disso. Não vive dos dados mais fantásticos de um grande personagem da história, mas vive disso. Tem gente que literalmente ganha o pão de cada dia falando da vida dos outros. E ninguém vai falar da vida de derrotados, amigo. Todo mundo vai falar sempre de ícones. Então, sejam por características as mais dignas, as mais honradas, as mais fantásticas, o mundo, ele gosta de conhecer dos seus grandes personagens, dos seus grandes homens ou de grandes famílias. Vou lhe dar exemplos bem simples e diretos do tempo que nós estamos vivendo. Você sabia que alguém como Neymar, sim,
aquele jogador de futebol, né? Alguém como Neymar, ele simplesmente gira em torno dele uma indústria de milhões e milhões de dólares só de pessoas para colher dados sobre ele e lançar na internet. Tu acredita nisso? É sério. Para você ter uma ideia, na Inglaterra, a paixão, o amor, o carinho, a devoção, né, dos ingleses pela família real chega ao ponto deles pararem tudo que estão fazendo só para saber sobre o nascimento de mais um membro da família real. Então, você entende que os grandes personagens chamam nossa atenção, a gente quer saber sobre eles, quer conversar sobre eles, quer discernir sobre eles. Existe algo chamado biografia exatamente por causa disso. São livros escritos sobre grandes personagens. Vamos ser francos. Se você está diante de alguém que simplesmente é o Senhor e Salvador Jesus Cristo e que está num reino em que Ele está reinando, é o seu governo mundial, milenar, governo único, que tem justiça, que tem obediência, que tem paz, que tem prosperidade, que tem longevidade, meu amigo, qual vai ser a notícia do reino milenar? Que os homens vão querer saber e saber absolutamente tudo e conhecer tudo. Sim, a terra se encherá do conhecimento dele. E aqui a igreja tem uma função essencial e enorme. Você acha porque eu e você estaremos em posição elevadíssima no reino dele? Por que será que eu e você somos reis e sacerdotes? Porque o conhecimento dele vai ser procurado não só na sua palavra, que é eterna, mas por intermédio de nós, por intermédio de cada um de nós. É sério. Ou você pensa que depois que você ressuscitar e viver eternamente com Cristo, as tuas memórias não existirão? Meu Deus do céu, tu tá maluco? Quem te disse isso? Que você não vai ter lembrança, que você não vai ter memória? Você vai ter lembrança e memória de absolutamente tudo. Porque senão não faz sentido o fato do Senhor Jesus Cristo me chamar e te chamar naquele dia para abrir os livros e dar a cada um de nós o quê? O justo galardão. Eu já te ensinei isso. Já te disse na escola dominical, meu amado irmão, que assim como ele é, nós também seremos. O apóstolo diz isso, como ele é, nós seremos. E quando Cristo ressuscitou com o corpo glorificado, Cristo não teve amnésia, não. Cristo não perdeu o juízo, não. Cristo não perdeu o conhecimento, não. Reconheceu Pedro, sabia falar com Timóteo, Timóteo não, né? Desculpe. Sabia falar com João, com todos os seus discípulos, com todos os seus apóstolos, conversou com os dois no caminho de Emaús, trouxe todo o conhecimento, falou com eles, repartiu o pão da mesma forma. Tu não vai perder o juízo não, rapaz. Acorde, tu terá o conhecimento absolutamente pleno e é fundamental porque nessa época o mundo vem atrás de nós para conhecer o máximo sobre ele e tudo sobre ele será manifestado também por gente que detém o conhecimento dele. Por isso, vá ler a Bíblia, vá estudar, vá buscar o Senhor, vá entender o Senhor, porque no milênio o conhecimento dele simplesmente encherá a terra, vão querer saber sobre ele. É por isso que eu e você temos que saber muito sobre ele. Acorde, entenda isso.
Como é que vão saber sobre ele os moradores do milênio? Porque ele vai ser o máximo. O Senhor Jesus vai ser o máximo. Como é que vão querer saber sobre ele? Vão atrás da Bíblia, vão atrás da palavra, vão atrás dos escritos, do conhecimento. Mas conhecimento vivo andando dele, eu e você é que somos. E lembre-se, lembre-se, lembre-se. Por isso que a palavra do Senhor diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, então comece a não somente entender, mas a entender tão profundamente a palavra de Deus, de tal forma que a palavra de Deus se confunda com o teu falar, com o teu andar, com o teu vestir, com o teu dia a dia, porque um dia te procurarão no milênio para saber o máximo possível sobre ele. E se você não tiver condições, pode ficar tranquilo, o outro vai ter. Mas que vergonha, né? Não é possível a gente passar por uma vergonha dessa. Vamos nos preparar para sermos depósitos vivos no milênio, para que venham até nós conhecer sobre ele. Tu me entendes? Por isso que também seremos reis e sacerdotes. Até porque o Senhor Jesus não vai permitir que se conheça sobre ele através de fontes falsas, de fontes incorretas. Não vai ter fake no milênio, não, entendeu? E não vai ter fake. Fake news no milênio não vai ter. Por isso que eu e você seremos reis e sacerdotes, até para que o conhecimento de Cristo seja certo e exato. Agora não se esqueça, o conhecimento dele será universal. E nós participaremos disso. Agora, ó, que lindo, além de um conhecimento universal, poderia citar vários outros versículos. Olha que interessante, será um reino de paz e prosperidade. Vamos voltar para Isaías capítulo 2. Ó, que lindo. Olha o que diz Isaías capítulo 2, versículo 4. Olha que fantástico. Ele julgará os povos, corrigirá muitas nações. Estas se converterão e transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Você está vendo a paz? Acaba a guerra, acaba conflito, acaba tudo. Você tem que lançar fora as espadas, você tem que jogar fora as lanças. E uma nação não levantará espada contra a outra. Nem aprenderão mais sobre guerra. Por uma razão simples, quem está como rei do mundo é o príncipe da paz. Olha que fantástico. Agora vá comigo para Isaías capítulo 35. Olha que lindo. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Camelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Olha que fantástico. Está falando de um reino que floresce, que o que há de mais belo e lindo nasce, que se produz. Mas é simples entender isso, é óbvio. Você tem um governo que não tem um conjunto de leis louco e maluca e com uma série de leis, uma pior do que a outra, não. Você tem, segundo Isaías, capítulo 2, simplesmente um único Deus e uma única legislação. Tanto é que diz que as nações iriam subir até Jerusalém, porque de Sião sairia a lei, a palavra do Senhor. Aí se você tem
Um governo fantástico como esse, que simplesmente tem uma única lei, uma única norma, com interpretação simples. E mesmo havendo problemas na interpretação, você tem casas de justiça para a perfeita aplicação dessa lei, com justiça. Aí, obviamente, você tem paz. Com paz verdadeira é possível prosperar e trabalhar e crescer e trazer vida. Meu amigo, quem não quer viver num reino como esse? Quem não quer estar aos pés de um ser como esse? Por isso que o que eu te falei no início é verdade. Todos vão desejar conhecer o grande Rei, o Senhor. E eles não vão se contentar somente com o que está escrito, não. Eles vão vir atrás de nós, reis e sacerdotes. Lembrem-se. E o mais lindo, Isaías capítulo 33, o grande capítulo de Isaías, né? Isaías 33, ele é lindo demais. Versículo 24, diz algo que me deixa estarrecido. Estarrecido. Olha que coisa linda, Isaías 33 e 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhes-á todas as suas iniquidades. E, obviamente, que aqui fala de Jerusalém, mas isso se aplicará ao mundo inteiro. É interessante. Não vai ter doença. Não vai ter doença. Vai ter longevidade. Vai ter longevidade. Olha que texto fantástico, Zacarias capítulo 8, né? Zacarias capítulo 8, versículo 3. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ó que lindo! Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. Olha a longevidade. Irmãos, no reino milenar de Cristo, pense, você tem um reino com governo único e leis únicas. Um reino com justiça. Um reino onde a paz e a prosperidade imperam. Meu amado irmão, é óbvio que a consequência é longevidade. Longevidade. E óbvio, bênção e grande bênção. Sabe, irmãos, muitas outras características existem, mas eu creio que estas são as mais belas. Espera a nós, juntamente com Cristo, um reino lindo e maravilhoso, com as seguintes características: governo único, para que não exista conflito de poderes. Governo justo, porque a coisa que mais precisamos é de justiça. Conhecimento universal dele, o grande Senhor, porque ele será tão fantástico que atrairá todos a ele. Governo com verdadeira paz e grande prosperidade. Governo com longevidade. E, obviamente, quem tem um governador como esse, quem tem um homem como esse dirigindo o mundo, a ele
se dedica com obediência amorosa. E sabe o que é lindo? É lindo Apocalipse quando diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 19:6. Te espera, meu irmão, o momento mais lindo da história. Um reino com justiça, com obediência, com conhecimento universal do grande Senhor, com paz, com prosperidade, com longevidade. Oh, meu amado irmão, tu que vives hoje com o Senhor, santifique-se cada vez mais. Busque cada vez mais o Senhor. Vamos participar da primeira ressurreição, aquela que começou com Cristo, que continuará exatamente quando a igreja for arrebatada e que simplesmente ocorre durante o Apocalipse ainda com a ressurreição. Você se lembra das 2 testemunhas? E com simplesmente a ressurreição de todos os nossos irmãos que morreram durante a grande tribulação. Glórias ao Senhor. Nós que estamos na primeira ressurreição, nós estaremos no reino milenar de Cristo e seremos reis e sacerdotes. Eu quero terminar perguntando algo para você. Você anda se preparando para tão grande função? Você anda se preparando? Você anda conhecendo sobre ele, entendendo dele, discernindo dele? É bom estudar bastante a palavra de Deus para não passar muita vergonha lá no milênio, hein? É lógico, estou brincando. Nenhum de nós passará vergonha lá. Mas eu quero te lembrar um fato extremamente simples. Os galardões não são idênticos. Alguns reinarão muito mais, sobre muito mais, outros reinarão sobre muito menos. Então que tal investir bastante lá nos céus, no teu tesouro celestial, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, onde ninguém te tira. Creia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Viva aqui, mas sempre com os olhos em Jerusalém e no reino milenar de Cristo. E te prepare muito para esse momento. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, que alegria ter estado com você mais um pouquinho. Eu louvo a Deus pelo privilégio de compartilhar a palavra dele. Eu agradeço a minha amada pastora, presidente, pastora Luíde, por ter me concedido tamanha honra. E agradeço ao ministério pela confiança. E a você, pelo carinho da audiência. Deus te abençoe. Bom final de semana. Hoje é sábado. Amanhã tem culto. Tudo bem, por enquanto é online. Mas já a gente voltará a se ver, se abraçar e se beijar. Nós vamos vencer, irmãos. Nós vamos vencer. Beijos, que o Senhor te abençoe e a paz do Senhor